E o seu brado era forte, tremendo. Sua voz, a pedra quebrou. E o véu do templo rasgado, ele grita: consumado está. Um rei coroado de espinhos, e seu trono era a cruz. Nossa alma estava em jogo, e aos poucos fugia a luz. De minuto a minuto, conflito ia chegando ao seu fim. Por tudo isso lutava Jesus, porque ele amou a mim. E o seu brado era forte, tremendo. Sua voz, a pedra quebrou. E o véu do templo rasgado, ele grita: consumado. Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Podem sentar-se, meus amados. Louvado seja Deus por esta oportunidade de estarmos mais uma vez, mais um ano, aqui reunidos diante do Senhor. Amém, queridos? Eu quero convidá-los a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 13. Evangelho de São Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler dos versos 31 ao verso 35, isso. Amém. Amém, queridos? Lucas 13, 31 a 35, dizem assim os versículos. Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas
hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os pintainhos debaixo das asas, e não quisestes? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digas: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém. O tema do trabalho é consumado, finalizado, terminado, acabado. Nada do que nós damos início, nós queremos deixar pela metade. Até mesmo pessoas, de alguma maneira, desmotivadas, me permita, preguiçosas, elas querem chegar ao fim de um determinado projeto que colocaram no coração. Quando nós falamos espiritualmente, também, nada que nós iniciamos, nós queremos deixar pelo meio. E quando nós somos convocados, comissionados, enviados, escolhidos por Deus para uma missão, isto gera dentro de nós uma responsabilidade, um privilégio, uma garra, um compromisso, em muitos momentos até inexplicável a outros. Deus escolheu Jesus Cristo para que, através do Senhor Jesus Cristo, a humanidade que perdera a comunhão com Deus devido ao pecado de Adão e Eva, a imprudência dos mesmos, a falta de obediência, Deus escolheu Jesus Cristo para que o nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua vida, nos trouxesse novamente o prazer de sermos religados a Deus em comunhão e nos tornasse pecadores, porém pecadores redimidos, resgatados. Jesus estava determinado a cumprir integralmente a obra que Deus havia a ele delegado. Mesmo consciente das dificuldades, das lutas, da rejeição e de tudo que estava envolto nesta condição de enviado, Jesus não se intimidou. Jesus foi forte, corajoso, pleno, seguro de que Deus estava com ele. Nos seus últimos ensinamentos, inclusive, nos disse: olha, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, para que Jesus chegasse à cruz do Calvário, e ali, como foi lido e como é o tema, e que nós vamos abordar o tema durante o trabalho, Jesus passou por uma via difícil, só fazendo o bem, inclusive como podemos descontrair, sem olhar a quem. A vinda de Jesus Cristo, que deveria ser para a humanidade naquela época o mais importante fato que acontecesse ou que aconteceu para eles, trouxe um abalo ao mundo, ao sistema que aquele povo vivia. As igrejas, que nós vamos chamar de sinagoga na época, eram extremamente frias, geladas, comprometidas com a lei, perseguidas por uma classe
de fariseus que, com uma capa mentirosa de falsa humildade, de verdade, como nos foi ensinado aqui, inclusive deturpando textos bíblicos ou até mesmo isolando eles e legislando para causa própria, eles impunham aos homens uma carga muito forte de religiosidade, eram extremamente egoístas, egocêntricos, pregavam o amor, porém não tinham isto como base de vida. Nós podemos, inclusive, concluir o raciocínio porque uma pessoa que desobedecesse qualquer que fosse uma norma pré-estabelecida na sinagoga, seria expulso, sem ter uma oportunidade de se explicar, diríamos assim. Então, de onde nós podemos tirar amor neste grupo de pessoas? Quando Deus é amor, Jesus disse a eles que não veio para o são, e sim para o doente. E nós já ouvimos aqui no jogral Paulo dizer que onde abundou o pecado, a graça de Jesus Cristo superabundou. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo sempre disposto a perdoar, dando oportunidades, criando portas de regeneração. Mas estes fariseus não. Eles, se fossem contraditados, eles não pensavam duas vezes em expulsar da sinagoga. Se soubesse que alguém caiu em falha e transgrediu uma das normas pré-estabelecidas por ele, também colocariam esta pessoa fora da sinagoga. Outro exemplo, eles eram tão amorosos de forma aparente, porque se diziam conhecedores da palavra, mas extremamente fixados em guardarem a lei, e não tinham um pensamento bom, porque uma pessoa, e foram vários acontecimentos de cura, libertação, que Jesus fazia no sábado, porque era o dia que a sinagoga se reunia, eles eram absolutamente contra. E em muitos momentos, eles seguiam Jesus para constranger o mestre, ou até mesmo para observar qual seria a atitude de Jesus num determinado problema. Então gostavam de armar ciladas, gostavam de constranger pessoas, não pensavam em ridicularizar alguém, impondo que aquelas normas da lei que eles achavam corretas deveriam ser cumpridas. No momento que nós acabamos de ler, a popularidade de Jesus estava de vento em popa. A popularidade de Jesus estava absolutamente conhecida pelos grandes milagres que Jesus estava fazendo, milagres de cura, milagres de libertação, milagres de restauração e os muitos milagres de salvação, porque as pessoas se comoviam, davam atenção à voz de Jesus através da palavra, e o Espírito Santo transformava aquelas pessoas, porque havia unção e virtude nas palavras de Jesus, totalmente oposta às palavras deles, que eram repletas de letra, teoria, que não deve ser de forma alguma dispensada, mas que sem a unção e a virtude do Espírito Santo não surtem o efeito necessário nas pessoas. Então eles eram repletos desta religiosidade, deste peso legalista, mas não tinham unção, virtude, e foram perdendo as pessoas. As sinagogas passaram a ficar vazias. Herodes, o último de uma dinastia herodiana, um homem também totalmente fixo a normas humanas, não gosta do crescimento da popularidade de Jesus, dos muitos milagres que Jesus fazia, das sinagogas vazias,
e da distorção que havia. Jesus era tido como rebelde, reacionário, desobediente. A ótica que eles enxergavam as coisas eram invertidas. Cegos pelas forças malignas, eles deixavam de viver uma grande experiência, um grande momento de transformação, um grande momento de conhecimento verdadeiro da palavra, para estarem presos e perseguirem o Mestre. Estas eram as dificuldades e os obstáculos que Jesus passava. Alguns deles. Para que as coisas cheguem ao fim e possamos dizer que terminamos, consumamos, acabamos, nós vamos passar por desafios. Nós vamos passar por contrariedades. Nós vamos passar por dificuldades. E em muitos momentos, estas dificuldades, contrariedades e tudo mais, elas não estarão fora do nosso ambiente de convívio diário. Elas estarão no meio deste ambiente. As maiores decepções que nós sofremos são com os nossos amigos, com quem caminha conosco, que em algum momento descobriu ou soube de um nosso segredo confiado por nós, ou por atitudes, ou mesmo por forças circunstanciais, viram-se contra nós, em algum instante, porque nos destacamos mais, ou até mesmo porque incomodamos com a verdade. Não foi diferente com Jesus. Inclusive ele disse, olha, o profeta não tem honra na sua própria pátria. Eu fiquei admirado lendo este texto e me preparando para o tema, porque eu queria falar um pouquinho antes o que aconteceu com Jesus Cristo, para que lá, como cantaram aqui, pregos nas mãos, prego nos pés, depois de chibatadas, humilhação, via dolorosa com uma cruz, carregando de forma injusta, ele pudesse dizer consumado. Deus o Pai o preparou, mesmo tendo conhecimento que Jesus não o negaria. Irmãos, tudo muito fácil não vai ser valorizado. A simplicidade, ela é peculiar, sim, e é super interessante, mas ela também não vai ser valorizada por pessoas. Agora, quando nós sabemos o preço daquilo que temos, sabemos o preço da salvação que recebemos, sabemos o preço dos bens materiais que Deus nos dá, a probabilidade de valorização daquilo vai ser maior. Então, quando nós andamos por um caminho sem criar atalho, ou procurar atalho, e chegamos ao fim de uma jornada, nós sabemos verdadeiramente o que é consumado. Tem uma irmã do lado da Cléria. Eu quero que a irmã levante a mão, uma anciã. Por favor, levante a mão. Isso. Em primeiro lugar, o Senhor ministra no meu coração que dá saúde ao sangue da senhora hoje, certo? Ele ativa a circulação do sangue da senhora, extremamente lento e que tem provocado muitas dores no corpo,
e muita sensação de canseira e de tontura. Deus está dando uma ordem para que o seu sangue volte a circular de uma maneira correta. Isso o Senhor Deus está fazendo, porque Ele prepara o teu coração para a alegria no meio da família. O Senhor Jeová vem trabalhando entre os teus de forma oculta, cativando e convidando a mudanças no aspecto espiritual. E agora Ele vai fazer com que pessoas verbalizem e tomem atitude de mudança de conduta. Isto alegrará o teu coração e dirás dentro de ti: valeu a pena esperar no Senhor. Ele não frustrou os meus sonhos. Aleluia. Você aqui, minha querida, loira, uma roupa preta, uma blusa, um vestido, não importa, levante a tua mão, por favor. Isto, aqui na ponta, olha, de vestido preto, isso. Cabelo loiro, levante a mão. Isto. Eu olho do púlpito para você. Inclusive, antes de começar a ministrar a palavra, eu olhava para você. E Deus me mostrava, na região do seu coração, o formato, vamos dizer assim, de uma escova, diríamos, de limpeza. As cerdas eram macias. E ela passava inúmeras vezes, nos dois sentidos. O Senhor me disse que te trouxe aqui esta noite. Sim, é óbvio, né? Humanamente falando, por circunstâncias terríveis, hoje seria o último lugar, talvez, que você pudesse estar, era entre nós. As circunstâncias eram todas desfavoráveis. Mas o Senhor te importunou e te convidou para um desafio. Você olha para o céu e questiona dentro de si mesma se Deus existe, me ama como diz, porque tanta injustiça, porque tanto sofrimento, porque tanta maldade para comigo. Seus sentimentos, eles foram bem machucados, fizeram de forma proposital, criaram situações para você ficar uma serva de Deus, uma mulher traumatizada, complexada, revoltada e tudo mais, com sentimentos todos que não seriam bons, que só te fariam mal, mas o seu equilíbrio, a sua maturidade te fez passar por cima e ficar isto só na porta, tentando entrar, mas o Senhor tem te protegido. Hoje esta escovinha vai fazer uma limpeza emocional interna em você. Deus vai te ajudar a se redescobrir. Eu já entreguei muita mensagem profunda, e glória seja dada ao nome do Senhor. Mas até eu estou admirado com a forma de Deus tratar com você hoje. Você diz ao Senhor que você não é a mesma mais, que você não se aceita, que você está fora do corpo, não está dentro de mim. Eu me tornei bipolar, eu não sou, eu sou sadia emocional, eu sou extremamente perdoadora, eu vibro com a alegria dos outros, eu quero o bem de todos, mas eu não consigo mais me redescobrir. Deus, eu estou ficando diferente e eu não consigo me aceitar assim, sabe, virou uma guerra. Diz assim: Jesus, assim eu não quero ser, dá um jeito nisso,
pois o Senhor está limpando o seu emocional hoje. Deus vai devolver você para você. Você vai se reencontrar alegre, feliz, motivada. Levantar a cabeça e dizer: pera lá, maior é o Senhor comigo. O que passou, passou. Oportunidades novas vão vir. Eu quero que quem me machucou seja feliz, que não aconteça com ninguém o que tem acontecido comigo, mas eu preciso de uma chance de provar primeiro para mim, Deus, que eu sou capaz, pois Deus abriu a porta desta chance hoje. Abriu. E o Senhor vai mudar a tua história de uma maneira espetacular. E o nome do Senhor vai ser louvado na tua vida. Você sente pontadas no peito, dores, parece que às vezes estão apertando o músculo, o coração. Você sente dores nas panturrilhas, apertos, apuros. Deus está te curando hoje. Canta e dá graça. O Senhor te guardou de infarto, sim. O Senhor te guardou de derrames, sim. O Senhor te guardou durante a noite, de no outro dia não levantar, mas também te guardou de guerras espirituais na madrugada, onde o adversário vinha para tentar te inibir e te coibir de uma vez. Mas hoje o Senhor manda eu te dizer que a paz vai voltar ao teu aposento. Quando você deitar, você não vai ter mais a impressão de perseguição e nem de hostes infernais perturbando o teu sono, porque o Senhor te cura hoje, emocionalmente falando. Cria uma oportunidade nova e vai ser glorificado o nome do Senhor na tua vida. Amém. Andaia saba e obidaia caia mondioneva sala badiosi. Para Jesus dizer consumado, o sofrimento físico ali foi o mínimo. Não tem por aí um ditado, isso não é verdade não, irmãos. E eu não gosto de usar ditado na pregação. Eu gosto de usar provérbios, mas provérbios que estão nos livros de provérbios ou em salmos. Que dizer um provérbio é você dizer poucas palavras com um significado muito profundo. Mas existe aí um provérbio popular que diz que um tapa é esquecido, mas que uma palavra não. Ou seja, eles estão dizendo que uma dor física, ela é superada, porque ela é momentânea, mas uma dor interna emocional, ela é mais difícil de ser administrada. Trazendo isso a Jesus Cristo, realmente não deve ter sido muito confortável. Prego nas mãos, não. Prego nos pés, doeu. E muito. E muito. Mas eu tenho plena certeza que o caminho do Gólgota e que os momentos antes, os 3 anos de ministério, com as atitudes, as palavras dos opositores, eles foram absolutamente essenciais para este consumado. Que nós estamos diante de um momento em que o nosso mestre vivia o auge da popularidade, do ministério, milagres, curas, e algo extraordinário acontecia. Mas os fariseus, unidos a Herodes, tentavam de todo jeito barrar, frustrar, humilhar, constranger. Olha, se por pouca coisa às vezes que acontece conosco, nós ficamos desorientados, não é verdade? Cada um tem uma reação. Mas eu, para ministrar a palavra, preciso estar com a minha cabeça
descansada, para eu me concentrar, para que a presença do Espírito tenha inclusive uma fluência melhor. Se eu estiver muito tenso, preocupado, de alguma maneira muito angustiado, isto compromete. O nosso emocional compromete as nossas atitudes. As reações em torno de nós, elas também comprometem as nossas atitudes. Palavras ouvidas, sim, elas mexem com a nossa estrutura. Tanto as de elogio, que precisam ser absolutamente bem administradas, como as palavras de crítica ou de outras atitudes inconvenientes, como a que nós estamos aqui vivendo. Então tentavam desestabilizar a boa ordem do que o Senhor Jesus estava fazendo. Ele chegou até a cruz, disse consumado, convicto de que tinha valido a pena e que era o momento. Por conta disto, nós estamos diante de um instante em que estes fariseus, perdedores, porque até então não tinham conseguido inibir Jesus Cristo, tentam influenciar as ações do mestre, intimidando o mesmo, dizendo: olha, agora Herodes, que tem uma autoridade aí um pouco maior, ele está dando uma ordem lá, para que você saia daqui do meio de nós. Rejeitar quem estava fazendo o bem, né? Mas que falava a verdade e confrontava mundinhos. Quais serão minhas ações quando confrontado? Eu quero que saia de perto de mim quem está falando a verdade e continue a hipocrisia e os elogios mentirosos, ou eu vou aceitar a verdade para me corrigir, ou até mesmo para me resguardar. Outra coisa, diante dos obstáculos, eu prossigo como Paulo, prossigo para o alvo, deixando para trás as coisas passadas, prossigo para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Ou eu desisto na jornada. Tem crente que porque o irmão não deu a ele paz do Senhor num dia, e ninguém sabe a condição emocional que o irmão pode ter chegado ao culto, ou até mesmo a distração, se ofende, já quer parar pelo meio da jornada, sensível, mimado, sistemático, mal resolvido internamente, por qualquer coisinha desiste. Não chega até o fim por falta de valentia. Não chega até o fim porque não tem determinado dentro de si: eu aceitei o chamado, eu aceitei a proposta, eu sei ao que vim, eu sei os motivos pelos quais eu posso estar passando por algum período difícil. Quando nós usamos o que não é bom como fonte de motivação, nós alcançamos mais garra e mais força. Agora, quando nós permitimos aquilo que ouvimos que não é bom entrar dentro de nós, fazer uma morada, Paulo diz que é até perigoso uma raiz de amargura se infiltrar ali. Nós vamos cada dia nos abafando mais, desistindo, mudando. Você já não ouviu dizer, fulano era mais alegre, mais espontâneo, mais feliz?
mais participativo na igreja. De repente a pessoa começa a sentar no fundo, outra hora começa a sumir. Vai saber o que não tem acontecido. Não tem sido forte o suficiente para administrar os momentos difíceis. Mas hoje é um dia especial, em que, se isso estiver acontecendo conosco, Deus nos dará garra e força, e as coisas vão mudar. E Deus vai ser louvado nisso. E Deus vai ser louvado nisso. Muito bem. Silas. O menino da Fátima é Silas, não é? Sidney. Minha situação não é confortável, mas eu vou te dizer uma coisa. Deus me mostra algemas que os policiais usam para prender pessoas, né? Deus me mostra algemas prendendo mão. Só que é toda envolvida com uma palavra escrita livramento. Não é você que está sendo preso. E eu não posso dizer literalmente se alguém vai ser preso ou não. Isso tem uma conotação espiritual. Mas o Senhor manda eu dizer a você que Ele tem inúmeros meios de dar livramento. E em algum momento Ele usa-se de meios totalmente atípicos ao que nós imaginávamos. Mas Ele está ouvindo a nossa oração. Deus está ordenando um livramento hoje na sua parentela. Um livramento de morte. No meio destas algemas, uma palavra escrito livramento. Independente de tudo, será glorificado o nome do Senhor na tua família. Ao cabo de alguns poucos dias, entenderás e dirás: louvado seja o nome do Senhor, porque Ele cumpriu, ouvindo a minha oração, de uma maneira totalmente oposta ao que se poderia imaginar. Mas tu dirás: o nome do Senhor foi glorificado aqui. Pode aguardar, que o vento de Deus, da glória do Senhor, dará uma volta no meio da tua parentela. E o nome do Senhor vai ser exaltado nisso aí. Aleluia. Jesus, fazendo bem, recebe a notícia ameaçadora de que dali ele deveria, linha, né? Como dizem os meninos, se retirar. Porque ele estava incomodando. Como eu queria ser incomodado pelo mestre, né? Como nós queríamos sermos incomodados por Jesus Cristo. Acho que era a melhor incomodação que alguém poderia sofrer. Olha, saia daqui. E Jesus diz assim: olha, diga aquela raposa, diga aquele ligeiro, diga aquele sagaz, diga aquele caçador, que eu não vou me tornar presa dele, que eu não me intimido com as formas de expressão dele, que eu continuo na minha chamada, fazendo o que Deus me deu ordem, porque no terceiro dia eu vou ter que dizer: tudo está consumado. Jesus não se intimidou.
E ainda disse: o que vale a mim agora realmente é me retirar, porque ainda não tem chegado a hora em que eu tenha que dizer: consumado está o que Deus me deu ordem. Ou seja, Jesus diz a ele: eu posso momentaneamente dar a entender a você que eu me intimidei, que eu me retirei, mas isto é momentâneo, e mesmo não estando aqui, continuarei expulsando demônios, libertando vidas e levando salvação aos outros locais pelo qual passarei. Sabe por quê? Porque volto aqui ainda, como veio, montado num jumentinho, e todos gritando: aí vem o Messias, o enviado de Deus, bendito vem o que veio em nome do Senhor. Jesus pronunciava a ele: você não está me intimidando, eu não vou deixar de cumprir o ID do Pai, você não vai me barrar, eu saio sim de Jerusalém, assassina de profetas. Quantos profetas Jerusalém rejeitou, não obedecendo ao que o Senhor havia usado os mesmos. Isaías morreu mentiroso, né? Especula-se que foi degolado de uma maneira humilhante. Jeremias, não gostaram das atitudes de Jeremias, jogaram no calabouço, fizeram uma proposta que ele mudasse a mensagem, ele disse não, mandaram ele para uma condição ainda pior, uma prisão, uma masmorra úmida. E outros mais, entre os menores, que levaram a mensagem da salvação, das oportunidades do Senhor a Jerusalém, de retorno às suas origens. Não foi diferente com Jesus. E ele disse: Jerusalém, Jerusalém, assassina de profeta, quantas vezes eu quis abrir as minhas asas, como a galinha abre, e ali todos os seus filhotinhos entram debaixo e ficam aquecidos, seguros e protegidos das presas, dos caçadores. Mais uma vez, Jerusalém cometia a mesma falha, e Jesus disse: vou, momentaneamente saio, mas vem o dia em que eu entro debaixo de uma verdadeira alegria, reconhecimento. É óbvio que seria para a morte durante a semana, mas dirão: bendito vem o que está aí no nome do Senhor. Irmãos, isto é sério. Para ir até o fim, precisa vencer obstáculos. Para consumar, para chegar ao céu, precisa ser forte, precisa passar pelas etapas, precisa ter experiência. Não é de qualquer jeito. Tem crente que quer servir ao Senhor e pensa que é mamão com açúcar. Não pode ser confrontado, contrariado de maneira alguma. Tem que ser aceito por tudo e por todos. Nem mesmo Jesus conseguiu este êxito. Mas aqui, olha, ele avisava: isso não me desanima, eu não mudo, eu sei por qual projeto Deus me trouxe até aqui, e eu vou gritar: consumado, queira Herodes ou não queira. Ele agora é só parte integrante do projeto, e não um intimidador.
Como que eu ajo? Eu vou até o fim, eu paro no meio, desisto, reclamo, murmuro, questiono, uso as mesmas armas. Ou eu me revisto da sabedoria de Jesus Cristo? Às vezes nós precisamos nos retirar um pouquinho de um ambiente. Mas foi o Senhor quem me pôs, foi Deus quem enviou Jesus Cristo. Foi Deus quem enviou Jesus Cristo. Era o melhor ofício, Jesus só queria o bem. Só queria, só fez e só faria o bem. E o maior dos tais seria a morte na cruz e o momento, tudo está consumado. Mas ninguém entendeu. Ninguém aceitou. E quantas pessoas, se nós lermos João 9, eu fico extremamente admirado. Quando Jesus mandou o cego, cheio de lodo no olho, lavar-se no tanque de Siloé, o enviado, o cego lavou-se, voltou curado, começaram as indagações. Quem falasse que o cego foi curado por Jesus Cristo e reconhecesse isso, autenticasse, expulso seria da sinagoga. Todas as indagações feitas ao cego, ele repetiu a mesma coisa. Mas até os seus próprios pais, quando foram indagados, eles disseram: nós não sabemos, é o que ele conta, de medo de serem expulsos da sinagoga. Em algum momento nós valorizamos tanto o que é passageiro e deixamos de viver o eterno. Nós nos preocupamos tanto com o que falarão por defendermos a verdade, por possíveis calabouços ou falta de oportunidade que isso possa gerar, que ou nos omitimos ou nos tornamos massa de manobra, sem nenhum tipo de conotação política aqui. Nos tornamos massa de manobra. Mas Jesus não enfrentou Herodes quando podia, nem mesmo o diabo ele enfrentou. Não precisou se autoafirmar. Não precisou. E disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não preciso dizer quem eu sou para ser eu. Nem mesmo o diabo. Ele simplesmente expulsou num determinado momento. Jesus não enfrentou Herodes com as mesmas armas, principalmente com a autoridade que tinha. Eu amo quando Daniel diz assim: quando ele quer, ele tira, ele põe, ele faz o que quer. Deus continua no trono, comandando o mundo, e a terra toda como a planta dos seus pés. A misericórdia prevalecendo, porque ela é a causa de não sermos consumidos. Mas Jesus podia usar a sua autoridade. Com uma palavra só, ele poderia ter fulminado Herodes. Sabia, irmãos? Fulminado, com um olhar. Quando eu era guri, o coral cantava: ó doce olhar de Cristo pousando em minha alma, falando sobre o olhar de Jesus, um olhar maravilhoso. Nós não cantamos: livres do pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Imagine o olhar de Jesus para este homem. E mesmo que a distância, porque não existe distância para Jesus operar. Ele é aqui, ele é ali, ele é acolá, onipotente, onipresente, onisciente.
Mas Jesus disse não: ei, Jerusalém, que matas os teus profetas, eu me retiro agora, mas vem chegando o dia em que eu entro aqui. E dizem: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E eu cumpro o ide do meu Pai integralmente. Irmãos, nós precisamos desta consciência. Nós precisamos desta certeza. Daniel encerra o seu livro, um livro escatológico, lá no Velho Testamento, dizendo: tu, porém, vai até o fim. Jó não diz: o final das coisas sempre será melhor do que o início. Pequeno fostes no teu princípio, mas grande serás no teu final. Havia ali nele uma coroa de espinho e uma faixa sarcástica. Aí está o rei dos judeus, mas ali estava o rei dos reis, o senhor dos senhores, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o leão da tribo de Judá, o que abre e ninguém fecha, a raiz de Jessé, a estrela da manhã, a rosa de Saron. E este foi que gritou: está consumado. E ele gritou: está consumado, e abriu a porta da graça para que eu e você passasse. E que hoje estivéssemos aqui reunidos com a plena certeza de que ele foi, mas está lá preparando um lugar, porque onde ele está é que ele quer que estejamos também. Mas e agora? Eu estou me preparando, ou eu estou me dobrando ao sistema e com medo das ameaças? E ele ainda disse: olha, no final dos tempos, vigia, porque até os escolhidos poderão ser enganados. Paulo não diz que o astuto do nosso adversário é tão terrível que até em anjo de luz ele se transforma? Dissimulação é uma das grandes características do mal. Ameaça. Mas Jesus foi até o fim. Não desiste não. Faz parte. Vai até o fim. Eu quero que você se coloque em pé, por favor. Não desiste não. Será que há alguém aqui hoje que não é crente, que talvez está afastado dos caminhos do Senhor e que hoje quer decidir-se a seguir a Jesus ou a retornar aos caminhos do Senhor? Dê um sinal aí com a sua mão. Se isso te deixa constrangido, tome uma atitude, dê uns passinhos até aqui à frente, que um irmão vai te acompanhar. Há alguém? Não perde a oportunidade, não. Venha, saia do seu lugar agora. Em nome de Jesus, venha, que nós queremos orar por você. E o Senhor te garante a bênção e a vitória. Onde estão as pessoas? Reconciliação, onde estão as pessoas que talvez hoje querem se reconciliar com o Senhor? Não perde a oportunidade não, venha em nome de Jesus Cristo. Dê um sinal ou venha até aqui que nós queremos orar por você. Onde estão as pessoas? Agora é hora de nós guerrearmos, irmãos. Eu venho como estou. Venha, minha querida, venha. Venha que a vitória é sua. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Quantas vidas são aqui? Uma ou duas?
Duas almas para Jesus. Já está ganho aqui, Tiago. Não há como pagar isso. 2 almas para Jesus. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Onde está? Venha em nome de Jesus. Venha, vença. Andekima yabayo yadayasya. Alimayodeia maioi. Venha a terceira pessoa para Jesus. Onde está? Aleluia. Venha. Agora eu quero te fazer uma proposta também. De forma nenhuma isso é expositivo. Não, o Senhor não expõe. Ele é amor sobre todas as coisas. Mas se você sente a necessidade hoje de receber dos altos céus uma injeção de ânimo, venha, em nome de Jesus, nós queremos orar por você. Venha. Se você se sente pressionado, rejeitado, venha. Saia do seu lugar agora, em nome de Jesus, venha. Pode vir, meu querido. Onde estão os demais? Venham. Isso não quer dizer que você está em pecado, nem está fraco. Entenda a aplicação do Espírito, porque Ele conhece o teu interior. Venha. Deus espera por ti, perdido pródigo vem. Deus espera por ti, perdido pródigo vem. Vamos orar. Eu continuo com a oportunidade aqui já. 2 minutinhos, vou devolver a palavra para o Tiago e para o pastor aqui da congregação. São estes os nossos queridos 2 almas para Jesus. Amém. E alguns dos nossos irmãos para receberem aqui uma injeção de ânimo. Então vamos orar? Eu quero que você erga suas mãos daí. Erga suas mãos daí. E nós vamos orar por estes irmãos aqui. E o Senhor é quem garante a bênção e a vitória. Vamos lá. Jesus, eu te glorifico porque eu sinto a tua glória entre nós. Eu sinto a tua fidelidade passeando no meio de nós aqui. De uma forma extremamente silenciosa, de uma maneira extremamente confrontante, começando aqui por mim, nos convidando a um raciocínio, nos convidando a uma reflexão nas nossas ações e atitudes diante de momentos difíceis, porque precisamos concluir o que foi nos entregue. Em primeiro lugar, eu te glorifico por estas 2 servas tuas que estão aqui se enfileirando conosco para entrar no céu. Perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida, dê força para irem até o fim. Aos demais dos teus servos o Senhor conhece também. Glorifica o teu nome e repreende o mal. Em nome de Jesus, nós saímos daqui hoje mais do que vitoriosos. E o teu nome que possa ser louvado. Crendo, nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.